Eu sou o Pereira Neto, sou editor do blog sobre o framework KM Action e desse canal no YouTube. Bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. O propósito deste vídeo é falar um pouco mais sobre a dimensão do conhecimento e da inteligência dentro do framework KM Action, vendo alguns detalhes que não foram abordados em vídeos anteriores. Nós vamos começar falando sobre uma definição de empresa como um sistema complexo. A seguir, falar sobre o processo de smartização como sendo um processo avançado de transformação digital ou transformação digital 2.0. A seguir, então, entraremos aí na dimensão e níveis do conhecimento empresarial. E concluindo o vídeo, falaremos então sobre a dimensão e os níveis da inteligência empresarial, mostrando como essas duas dimensões e os respectivos níveis se relacionam. O termo enterprise é um termo amplo, ou seja, ele pode ter vários significados, né? E várias traduções. Pode ser traduzido como empreendimento, como iniciativa ou como empresa, que é a tradução que nós vamos utilizar aqui no nosso vídeo. Então, o termo empresa, ele refere-se a uma organização envolvida em atividades comerciais, industriais ou profissionais, podendo ir desde um pequeno empreendimento individual até uma grande corporação multinacional com milhares de funcionários. As empresas, né, normalmente, elas existem para fornecer produtos, né, que podem ser bens ou serviços, né, a seus clientes, com o objetivo de gerar receita, né, obter lucro, né, e elas podem operar em vários setores, né, como varejo, finanças, manufatura, saúde, tecnologia, entre outros, né. As empresas podem também ser estruturadas de diferentes maneiras, né, e cada estrutura, né, cada forma de organização tem as suas próprias vantagens e desvantagens em termos de responsabilidade, tributação e gerenciamento. Então, uma empresa é qualquer organização, né, envolvida em atividades econômicas, e o seu sucesso depende da sua capacidade de fornecer valor a seus clientes, enquanto ela gerencia os seus recursos de maneira mais eficiente, eficaz e efetiva. Além de seu tamanho e complexidade, as empresas também são conhecidas por sua capacidade de inovar e se adaptar às mudanças no ambiente de negócio, de forma que elas possam se tornar mais competitivas. Para isso, elas investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento e, geralmente, né, elas visam se tornar líderes em seus respectivos campos. Este vídeo, dentro do framework KM Action, né, ele tem como propósito expor, por meio de uma visão sintética desse framework, mostrar que ele é uma ferramenta para promover a transformação digital, de modo que empresas possam se transformar em empresas 4.0, ou Enterprise 4.0, ou Smart Enterprise. Empresa é um conceito complexo. Ele é multifacetado, ou seja, ele pode apresentar várias facetas, aspectos ou visões, e além disso, ele é um termo multicontextualizado, ou seja, uma empresa ela pode ter vários nichos, domínios ou mundos. Ele também, esse conceito é multicomponentizado. Isso significa que o conceito de empresa, né, uma empresa, ela pode ser decomposta de diferentes maneiras possíveis. Além disso, né, ele pode ter múltiplas especializações, né, ou seja, uma empresa pode ser especializada de diferentes maneiras possíveis. Então, ele é um termo multi-especializado também. E uma empresa pode apresentar diversas formas de relacionamentos, né, internos ou externos. Então, ele também é um termo multirrelacionado.
E uma empresa também, ela pode ser vista como um conjunto de camadas, né, relacionadas, né? Daí nós podemos dizer que esse termo complexo, né, ele apresenta essa complexidade também pela razão de uma empresa poder apresentar múltiplas camadas e também ela pode apresentar múltiplas dimensões, ou seja, o termo empresa pode ter um significado multidimensionado. O conceito de empresa, ele evoluiu ao longo do tempo, por meio de um processo que envolve múltiplas dimensões. Uma dessas dimensões é a dimensão tecnológica, que nós vamos mostrar a seguir. O framework KM Action, ele utiliza diversas tecnologias que são denominadas de tecnologias inteligentes. Essas tecnologias inteligentes, então, elas começaram a ser utilizadas nas empresas a partir de 2010 aproximadamente. E por meio de um processo avançado de transformação digital. Quer dizer, a transformação digital, na realidade, é um processo anterior, né? Então, o processo que nós vamos chamar de smartização, né, que compreende o uso dessas tecnologias inteligentes, é como se fosse um processo de transformação digital avançado. Esse processo, então, que nós estamos chamando de smartização, né, ele envolve tecnologias como o aprendizado por máquina dentro da inteligência artificial, a internet das coisas, blockchain, envolve também a realidade virtual, a realidade aumentada, a tecnologia de sistemas cyberfísicos e outras tecnologias, né, que são relacionadas com esse conceito de smartização, que visa então uma transformação digital mais avançada, com o propósito de transformar empresas em empresas inteligentes, né, ou Smart Enterprise ou Enterprise 4.0. Como nós vimos anteriormente, o conceito de empresa ele é multidimensional. O framework KM Action, como é um processo de transformação digital avançado, que visa transformar uma empresa em empresa inteligente, ele também é multidimensional. E uma de suas dimensões é a dimensão do conhecimento. Essa é a principal dimensão do framework KM Action. E para isso, então, nós vamos ter diferentes formas de conhecimento sobre os quais falarei a seguir. Antes de prosseguirmos, vamos relembrar que um dos principais modelos que fundamentam o framework KM Action é o modelo DIKW. Já vimos isso em vídeo anterior. O modelo DIKW, então, ele dá suporte à definição dessas 5 camadas do modelo do framework KM Action, né, que é a camada de dados, a camada de informação, a camada de conhecimento, a camada de modelos e a camada de ação, sendo essas duas últimas estão contidas dentro daquilo que no modelo DIKW nós chamamos de sabedoria. Então, a seguir, nós iremos ver outros modelos que vão explicitar de melhor forma, o que nós entendemos exatamente por essas 5 camadas do framework KM Action dentro da dimensão do conhecimento. As diferentes formas de conhecimento que eu mencionei anteriormente são os dados, as informações, conhecimento propriamente dito, mas que aqui vai ter uma conotação particular, os modelos e as ações. O dado ele pode ser visto como um conhecimento simbólico ou declarativo. Já as informações, né, que vão ser derivadas a partir dos dados, né, como se fosse um tipo de conhecimento que nós podemos chamar de conhecimento estrutural, ou conhecimento sobre as relações entre as coisas que fazem parte de uma empresa.
O conhecimento propriamente dito, né, nós vamos chamar de conhecimento comportamental ou procedimental, que é o conhecimento sobre as mudanças que ocorrem dentro da organização, das transições, das transformações e das regras de negócio que estão por trás dessas transições e transformações. No próximo nível, né, o conhecimento, né, a forma de conhecimento são os modelos. Modelos são um tipo de conhecimento que nós podemos chamar de metaconhecimento, ou seja, metaconhecimento é um conhecimento que está além do conhecimento. É um conhecimento sobre o conhecimento. No último nível, então, nós temos as ações, as diferentes formas de ação, que nós vamos chamar de heurísticas ou conhecimento heurístico, né? Onde heurística pode ser definida como um método pelo qual nós podemos resolver problemas, mitigar riscos, tomar decisões ou outros tipos de ação que são fundamentais para que as empresas, então, possam se transformar em empresas inteligentes, Smart Enterprise ou Enterprise 4.0. Outro modelo que nós vamos utilizar nessa análise que estamos fazendo da dimensão conhecimento do framework KM Action é o modelo 5W1H, que possui algumas variantes, né, como 5W, o próprio 5W1H, 5W3H. E o que nós vamos utilizar efetivamente é uma variante que foi criada para o framework KM Action, que é o modelo 12W1H, que será visto a seguir. O modelo 12W1H vai se dividir em 5 segmentos. Que serão vistos a seguir. Os segmentos que eu mencionei anteriormente, eles podem ser vistos nessa imagem. Na parte inferior, então, nós temos o conhecimento declarativo, que é o conhecimento gerado pelas pessoas, e os dados que são gerados pelas diferentes tecnologias utilizadas pelas pessoas, e da interação entre as pessoas e as tecnologias. O próximo segmento, na parte esquerda da imagem, onde nós temos os objetos, as relações entre esses objetos e a localização dos objetos. Esses 3 conceitos, né, vão formar o estado em que os objetos se encontram, e tudo isso, então, são elementos que fazem parte do conhecimento estrutural do mundo real. O terceiro segmento são as mudanças, né, onde nós temos as transições de estado dos objetos, as transformações, que são conjuntos de transições de estado, e o momento em que elas ocorrem. Esses 4 elementos de conhecimento, então, vão formar o conhecimento do tipo procedural ou conhecimento comportamental. No meio da imagem, nós temos os modelos. Os modelos, então, eles vão ser formados a partir do conhecimento estrutural e do conhecimento procedimental e comportamental, e esses modelos, então, vão ser modelos de produtos ou modelos de sistemas, vão compor o 4º tipo de conhecimento que nós chamamos de metaconhecimento. E na parte superior, nós temos o 5º segmento, o 5º tipo de conhecimento, que nós nos referimos anteriormente como sendo as heurísticas, né? Ou seja, por meio de heurísticas, né, serão executadas as ações empresariais, como tomada de decisão, resolução de problema, mitigação de risco, inovação. E essas ações, então, vão ser possíveis de serem executadas
por meio dessas heurísticas, que são um conhecimento propositivo, tipo de conhecimento propositivo, né? Compreendendo as motivações do negócio, os meios utilizados pelo negócio e as finalidades que se quer alcançar. Então, são esses, basicamente, né, os 5 tipos de conhecimento, né, que estão presentes na dimensão do conhecimento do framework KM Action. O modelo 12W1H, como nós vimos anteriormente, ele está nos auxiliando a analisar a dimensão conhecimento do framework KM Action. E para isso, nós vamos utilizar outras dimensões de menor complexidade, né, que vão permitir o melhor entendimento do conhecimento dentro do framework KM Action. Então, a primeira dimensão, a dimensão who ou quem, ela corresponde às pessoas, ao conhecimento declarativo das pessoas. A dimensão where corresponde às tecnologias, aos dados que são gerados por essas tecnologias, como, por exemplo, o software, o hardware. O termo where, ele pode ser traduzido como artefato manufaturado. Daí nós utilizamos esse termo, então, para representar essa dimensão das tecnologias. Além disso, nós temos a dimensão what, que corresponde aos objetos que fazem parte de uma empresa, a dimensão with, que representa as relações entre esses objetos, a dimensão how, né, como, né, que corresponde às transições de estado e às transformações, ou seja, como funciona, né, a empresa. A dimensão where, né, que vai dar a localização dos objetos e de suas relações. A dimensão when, que corresponde ao tempo, a dimensão temporal, né, que vai dizer quando as transições e as transformações ocorrem. A dimensão wisdom, que corresponde à sabedoria, né, onde estão contidos os modelos de produtos, modelos de sistemas, modelos de aplicações, modelos de banco de dados, etc. E, além disso, a dimensão way diz quais são os meios que são utilizados para que o propósito da empresa, os propósitos da empresa sejam alcançados. O wish, né, são os desejos da empresa, né, ou seja, representam aquilo que a empresa pretende alcançar como resultado, né, está ligado aos resultados desejados pela empresa. E o work, né, corresponde ao trabalho, né, às ações empresariais a serem empreendidas de forma que esses resultados desejados, esses desejos, possam ser alcançados com a utilização dos meios, do way. O work corresponderia, então, àquilo que nós chamamos de heurística, né? E, além disso, a motivação, né, o porquê da empresa, né? Quais são os seus valores, qual a sua missão, qual é a sua visão do futuro, ou seja, a sua motivação. Esse conjunto de dimensões, então, vão formar a visão de mundo da empresa, o worldview da empresa, né? Com isso, então, nós alcançamos um nível maior de detalhamento da dimensão conhecimento do framework KM Action. Finalizando essa análise, então, nós usamos o modelo 12W1H para definir melhor, né, a dimensão conhecimento do framework KM Action. Então, as camadas ou níveis do framework KM Action, né, no que diz respeito à dimensão conhecimento, vão ser a camada 1, né, a camada do conhecimento empresarial, ou Enterprise Knowledge. A camada 2 é o que a gente vai chamar de conhecimento de produto, né, o Product Knowledge, que compreende aí o metaconhecimento, o conhecimento de modelos, produtos, sistemas, aplicações, bancos de dados, etc.
A camada de conhecimento procedural, que corresponde, né, às transições, às transformações, às regras de negócio, os processos de negócio. E a camada de conhecimento estrutural, que corresponde, né, aos objetos e as relações entre esses objetos, ou as informações. E a última camada, que é a camada do conhecimento declarativo e dos dados, né? Conhecimento declarativo gerado pelas pessoas e dados gerados pelas tecnologias. Então, são essas as 5 camadas de conhecimento do framework KM Action. Esses 5 níveis ou camadas de conhecimento, eles podem ser gerados, basicamente, por meio de processos bottom-up ou processos top-down, ou ambos, né? Formando ciclos de crescimento de conhecimento em que a empresa, né, vai aprendendo com a experiência, né, e o conhecimento vai sendo gerado nesses 5 níveis utilizando mecanismos, como eu disse, top-down ou bottom-up. Esses mecanismos top-down e bottom-up que eu acabei de mencionar, eles serão vistos em um vídeo a ser feito posteriormente e, basicamente, eles vão compreender processos que nós chamamos de indução ou dedução, reducionismo, ou holismo, análise ou síntese. Então, nós teremos um vídeo posterior onde esses processos top-down e bottom-up serão melhor entendidos. A partir dos diferentes tipos de conhecimento que foram vistos anteriormente, nós podemos definir os diferentes tipos de inteligência que irão compor o conceito de Smart Enterprise ou Enterprise 4.0. No seu nível mais básico, nós temos a inteligência individual e a inteligência digital. A inteligência individual, ela é a inteligência das pessoas, dos indivíduos, que geram conhecimento declarativo a partir de dados provenientes de dispositivos computacionais ou digitais, ou vice-versa, né? Essas pessoas ou indivíduos vão, a partir do seu conhecimento declarativo, gerar dados que vão ser introduzidos em dispositivos computacionais ou digitais. Então, a inteligência digital é a inteligência inerente aos dispositivos digitais ou computacionais. E essa inteligência vai ser proporcionada, basicamente, pelos diferentes tipos ou mecanismos de inteligência artificial utilizados pela empresa. No próximo nível, nós temos a inteligência colaborativa empresarial, ou inteligência coletiva, que é a inteligência de grupos de pessoas ou indivíduos que trocam entre si conhecimento declarativo e acabam transformando esse conhecimento declarativo em conhecimento estrutural ou informações. O conhecimento estrutural ou as informações é o conhecimento das relações entre os diversos tipos de elementos que compõem uma empresa. E isso vai ser fundamental para o próximo nível de conhecimento e o próximo nível de inteligência. Uma empresa, ela começa a se organizar a partir do seu conhecimento estrutural ou das informações que foram mostradas anteriormente. Aqui, neste nível, alguns grupos mais especializados, não são todos os grupos que nós vimos anteriormente, mas alguns grupos mais especializados, eles começam a definir um tipo mais elaborado de conhecimento que vai delinear o comportamento da empresa, organizando o seu funcionamento. Esse tipo de conhecimento é o que nós chamamos de conhecimento procedural, que é o conhecimento sobre as regras de negócio, os procedimentos de negócio que estão por trás das transições e das transformações que ocorrem dentro da empresa.
Então, por meio desse tipo de conhecimento, que é o conhecimento procedural, a empresa começa a se organizar efetivamente. Daí o nome de inteligência organizacional empresarial para esse novo tipo de inteligência dentro da empresa. Uma vez tendo sido definido o conhecimento procedural, três grupos ainda mais especializados começam a atuar. O primeiro desses grupos é o grupo dos engenheiros empresariais, que são responsáveis pelo projeto, desenvolvimento e operacionalização dos produtos empresariais. Ou seja, eles são responsáveis por todo o ciclo de vida desses produtos, que são os bens e serviços empresariais. O próximo grupo são os analistas de negócio, que vão modelar os processos de negócio e as regras de negócio inerentes a esses produtos empresariais, ou seja, diretamente ligados ao ciclo de vida desses produtos empresariais. E, além disso, outros processos e regras indiretamente ligadas a esses produtos, que são processos de apoio à geração desses produtos. O último grupo é o pessoal de TI, que a partir dos modelos de processos e de regras de negócio, vai gerar outros modelos que darão origem aos diferentes tipos de sistemas de informação dentro da empresa. Como acabamos de ver, neste nível surge o nível de inteligência que chamamos de inteligência de produto, que lida com diversos tipos de modelos e metamodelos que permitem, o desenvolvimento de novos produtos inovadores dentro da empresa e os seus respectivos processos, regras de negócio e os diferentes sistemas de informação que vão dar suporte ao desenvolvimento e à operacionalização desses diferentes tipos de produtos. Daí, então, surge a denominação de metaconhecimento para esse novo tipo de conhecimento que surge com a inteligência de produto e que visa, então, a trabalhar com modelos e metamodelos dentro da empresa. E, finalmente, o último nível de inteligência dentro do conceito de Smart Enterprise e Enterprise 4.0, que é o conceito de inteligência empresarial. Nesse nível de inteligência, então, a empresa ela vai buscar alcançar os resultados desejados a partir da execução de uma série de ações empresariais, como a tomada de decisão, a resolução de problemas, a mitigação de riscos e a inovação, de forma que ela possa alcançar esses resultados, utilizando os meios, os modelos e os produtos que foram gerados por níveis inferiores de inteligência dentro da empresa. Com isso, nós concluímos este vídeo, onde o propósito foi falar sobre a dimensão conhecimento do framework KM Action e mostrar que, a partir dos diversos níveis de conhecimento do framework, vão emergir diferentes tipos de inteligência. E, além disso, creio que ficou claro que o conhecimento é o eixo central ou dimensão central do framework KM Action. Em breve, outros vídeos serão criados para mostrar outros aspectos do nosso framework, em particular detalhar ainda mais esse eixo central, que é o conhecimento e o próprio conceito de inteligência. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo e, se possível, se inscrevam no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.